ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, minha gente querida! Estamos juntos mais uma vez no nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. Hoje eu quero começar lendo para você um trechinho do Salmo 3. Ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Eu achei muito lindo o comentário de um livro explorando os Salmos, de John Phillips. E ele diz sobre este salmo: uma pessoa pode elaborar uma palestra bem florida quando está bem, mas quando está enfrentando problemas, ela não desperdiçará tempo com palavras bem escolhidas e ricamente adornada por expressões. Ela irá diretamente ao ponto. Davi estava enfrentando sérios problemas, e neste salmo ele rasga o verbo com Deus. Você está enfrentando problemas, você está sentindo o clima pesadíssimo trazido por essa pandemia. Como você está lidando, como você está reagindo às questões que estão surgindo, que estão oprimindo o seu coração. Saúde para a alma, no livro de Salmos. Deus tem respostas para você. Ele inclina os seus ouvidos na sua direção. Ele lhe dá voz.
Ele realmente compreende as suas dores, as suas necessidades e responde à sua oração. Ele cuida de você em todo o tempo. Deus é o nosso escudo protetor. Meu nome é Helene Vassão, eu sou capelã hospitalar e também sou diretora-geral da ACS, Associação de Capelania na Saúde. Tenho, nesses últimos tempos, desenvolvido um papel diferente como presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tenho o prazer enorme de estar aqui com vocês e hoje quero trazer uma pessoa também muito querida, que é o pastor Sérgio Lima. Eu quero saudá-lo, mas eu quero também ler um pouquinho do currículo dele. O pastor Sérgio Lima, reverendo Sérgio Lima, é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, JMC. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Divindade pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, doutorando em Ministério Pastoral pelo Andrew Jumper também e professor deste mesmo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. E também é pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, uma igreja muito querida, onde meus pais foram regentes de corais, meu pai foi presbítero, eu frequentei essa igreja desde que eu nasci, até os 28, 29 anos, mais ou menos, e essa igreja é amada. Tenho muitos queridos ali nesse local tão especial. E também foi a igreja pastoreada pelo meu grande amigo, o reverendo Jorge Alberto Canilhas, que faleceu no ano passado. Mas ele trouxe o reverendo Sérgio Lima como uma pessoa de toda confiança, de todo carinho. E eu pude conhecer o pastor Sérgio mais de perto quando ele foi nos ajudar voluntariamente na Casa do Aconchego. E ali pudemos conversar muito e eu tenho o prazer enorme de trazê-lo hoje como nosso convidado e vamos conversar sobre este tema tão importante, saúde para a alma nos Salmos. Reverendo Sérgio, como você está? Eleni, querida irmã, estou bem, feliz, agradecido a Deus por isso, por ter este tempo de conversar, né? Esse tempo de ler nos Salmos e buscar nos Salmos da palavra de Deus socorro. Todos nós precisamos, não é mesmo, Eleni? E tenho certeza que aqueles que estão acompanhando você, que acompanham o teu programa, sentem-se muito confortados por saber que existe uma irmã deles que cuida lá no hospital, que faz programa aqui na TV, que participa em esferas que muitas vezes nós nem vemos, e você está servindo a Deus. Então, louvado seja Deus por isso, eu agradeço muito pelo convite, viu? O prazer é meu, pode acreditar, todo meu. Muito bem-vindo. E eu quero conversar com você, quero que você conte um pouquinho sobre quem é você, que você fale sobre a sua família também, o seu ministério, mas eu quero lembrar você que está assistindo o nosso programa que nós temos um chat e você pode entrar em contato conosco, fazer perguntas, compartilhar alguma coisa importante para você, porque nós teremos prazer em lhe dar voz através do chat também. Pastor Sérgio, conta pra gente quem é você, conta um pouquinho sobre a sua família e a sua história. Eleni, eu sou pastor presbiteriano, como você leu, eu sou chamado num ambiente de missão, eu fui convertido por projetos missionários lá no sul do Brasil. Então vim para São Paulo, estudei aqui no JMC e já fui envolvido com missões enquanto era seminarista. Eu fui seminarista do reverendo Eudes Coelho, de Vila Mariana, que você deve tê-lo conhecido, e do reverendo Arival, porque Vila Mariana e Pinheiros plantaram uma igreja no ano 2000, no Morumbi, e eu era seminarista lá.
Então, sempre envolvido com missão, com discipulado, com evangelização, aprendendo muito com homens muito experientes. Depois fui para o sul do Brasil. Bom, casei com Patrícia aqui em São Paulo, em 2001, e fomos para o sul do Brasil. Tivemos Maria Eduarda, que hoje já tem 17 anos, Serginho, que tem 14 anos, e ficamos andando lá pelo sul, fazendo missão lá por 11 anos. E depois retornei a São Paulo em 2013, e aqui trabalhando com a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro por 7 anos, e agora na Igreja da Lapa. Nossa perspectiva é sempre missional, Eleni, sempre evangelística. Nós temos de cumprir a grande comissão, e as pessoas que a gente encontra na grande comissão normalmente estão muito debilitadas. Elas estão debilitadas por várias situações. Às vezes é a doença, às vezes são problemas familiares, às vezes são erros, problemas de vida mesmo, dificuldade de compreender, né, o cosmos e tantas coisas. Então, a minha vida é essa, trabalhar para que, de alguma forma, eu possa ser achado fiel no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, né? No JMC, trabalhando com um seminário há muitos anos já, desde 2013, ensinando missões também. Esse é o nosso prazer, nossa alegria. Não quer dizer que a gente faça bem, mas a gente faz com todo o nosso coração, com toda a alegria que Deus nos deu. Muito bom. Importante conhecer um pouquinho também da Patrícia e do ministério que vocês fizeram lá no Sul, antes de vir para São Paulo de volta, né? Sim, Muito sim. bom. E Patrícia, Eleni, ela tem uma disposição de serviço nessa área social, nessa área de capelania, desde muito cedo. Nossas igrejas lá no Sul sempre deram esse espaço para que ela pudesse trabalhar. E ela contribuiu muito dentro das igrejas, formando departamentos de ação social, departamentos de cuidado, de capelania. Quando ela veio para São Paulo, ela fez o curso seu, da sua instituição, né? E participou como voluntária por algum tempo, ela e suas amigas, a Heloísa, a Márcia e outras lá da Igreja de Santo Amaro, né? Então, é um gosto dela sempre trabalhar nessa área, e eu sou auxiliar dela, né? Em oração e em incentivo, e a gente está sempre assim, pensando em aproximar daqueles que mais precisam mesmo, né? Às vezes se consegue fazer mais, às vezes não tanto, mas a disposição do nosso coração tem que ser essa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer melhor daquilo que eu estou fazendo, que possa, de alguma maneira, beneficiar aqueles que necessitam. Então, isso é um pouco do trabalho de Patrícia, e ela, tenho certeza que ela não vai parar, ela vai continuar. Ótimo, porque nós temos muito trabalho para ela nos hospitais também. A Elô continua com a gente e o pessoal lá da Igreja de Santo Amaro também tem sido muito fiel, graças a Deus. Muito bom. Eu lembro quando você nos ajudava na Casa do Aconchego, da sua maneira informal de alcançar as pessoas. Casa do Aconchego, para quem não sabe, é uma casa que nós tivemos o privilégio de fundar como extensão do Ministério de Capelania Hospitalar, quando nós estávamos lá no HC, começando com a capelania ali, e uma das nossas capelãs, a Priscila, chegou um dia muito angustiada na minha sala, falando, gente, a gente tem que tomar alguma providência, porque aquelas mães das crianças, do Instituto da Criança, elas estão sozinhas, não tem quem as substitua, troque de lugar com elas. Na hora de fazerem a limpeza terminal das UTIs, onde estão os seus filhos, essas mães ficam sentadas na sarjeta. Elas não têm onde lavar as suas roupas, elas não comem nada de diferente, elas estão muito solitárias, nós precisamos fazer alguma coisa. E daí fizemos um projeto para o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que nos adotou logo a princípio, e com isso eles nos sustentaram para a organização, o estabelecimento da Casa do Aconchego por 7 anos e meio. E ali nós começamos a atender essas famílias, principalmente das crianças, que vêm para tratamento médico no Hospital das Clínicas, Emílio Ribas e CESP, depois também para as crianças queimadas em tratamento ambulatorial,
e também para outras que precisavam de transplantes. E hoje, Sérgio, deixa eu te contar, nós temos uma Conte. casa enorme, fica ali no Pacaembu, a 2 ou 3 quarteirões só do HC, e Uhum. é uma hospedaria agora. Então, famílias vêm do Brasil todo e são hospedadas ali durante todo o tempo de tratamento da criança, e tudo isso de forma gratuita. Nós sustentamos esse trabalho através das igrejas e dos empresários que nos ajudam a pagar aluguel, pagar funcionários e também com toda a alimentação que recebemos gratuitamente. Então, assim, eu me lembro de você Muito quando a bom. gente começou a casa e você se sentava à mesa com essas É, famílias e você começava tomando café com eles e começava a é. puxar conversa. Foi um tempo tão gostoso e foi tão bom ver você compartilhando com eles da refeição, mas de uma maneira muito natural, abordando as questões existenciais e abordando as Bom. respostas que a palavra de Deus oferece à dor da alma, principalmente. Fala para a gente um pouquinho sobre esse tempo também, por favor. É, eu usava essa Bíblia aqui, Eleni, uma Bibliazinha que eu tenho Olha, de capa de couro daquela época. E então eu chegava e eu sabia que as pessoas chegariam logo depois. Eu chegava umas 7 e pouquinho da manhã, deixava minhas crianças na escola e ia para lá. E então eu me assentava na mesa, as irmãs e os irmãos todos trabalhando ali, arrumando todas as coisas, e eu ficava com a Bíblia aberta, né, na mesa, e ficava lendo um texto, alguma coisa assim. Daí as pessoas iam chegando e conforme elas se achegavam, eu às vezes lia alguma coisa assim, olha, veja só o que a Bíblia diz aqui, né? E aí li o texto, às vezes elas ficavam olhando, assim, pensando, e com isso a gente pôde falar do amor de Deus, porque talvez nessa hora, o corpo ele pede comida, o corpo ele precisa de comida, e então essas pessoas ficavam muito felizes em saber que havia um lugar para isso, né? Mas a comida, nós que somos cristãos, a comida ela é um tipo do alimento dos céus, né? Ela é uma forma de sustentar o corpo, quase que como dizendo, olha, assim como vocês são alimentados no corpo de vocês, eu posso alimentar a alma de vocês, né? Então, a oportunidade de ter a casa do aconchego e poder ser aquele momento de satisfazer a necessidade e também levar a palavra, que vocês fizeram isso muito bem e o tempo inteiro, né? Eu estive em alguns momentos, vocês o tempo inteiro, quando você fala 7 anos e meio, meu Deus, imagine quantas pessoas, Eleni, entraram naquela mesa, se assentaram, entraram naquela casa, se assentaram naquela mesa, né? Passaram por um dos escritórios, ou receberam a oração de uma irmã que havia recém feito uma comida quentinha, um cafezinho com leite cheiroso. Irmã, isso é semear para a eternidade. Isso não tem outra palavra. Isso é ajudar pessoas a compreender assim Deus. Esse é o nosso Deus, né? Então eu só tenho que amém. agradecer por você me dar o prazer de servir um pouquinho. Deveria servir muito mais, pode acreditar. É precioso a gente poder servir, não é verdade? Porque a gente acha que vai até o encontro dessas pessoas para se doar, mas a gente volta tão enriquecido. A gente recebe muito e ao mesmo tempo em que o Senhor usa a palavra para falar ao coração daquela pessoa, Ele está falando ao nosso coração também. Então, a gente cresce junto, a gente se desenvolve junto, a gente é moldado junto, né, É, com aqueles a é, quem estamos servindo. é verdade. E a forma como vocês trabalham no sistema da capelania e em outras áreas que eu vejo vocês trabalhando, Eleni,
isso acrescenta valor à vida das pessoas, valor espiritual, porque todos nós estamos carentes, em alguns momentos da vida nós estamos muito carentes. A enfermidade, ela tira é, estabilidade da pessoa, né? A pessoa fica muito dependente, tanto da cura ali, do fato da doença em si, quanto em outras áreas da vida. Qualquer tipo de doença é uma ideia que a morte pode estar logo ali, depois daquela enfermidade, né? Um anúncio sempre de cuidado. Então, quando vocês conseguem ser presente nessa hora, com a palavra de Deus, com o carinho fraternal, certamente isso, Deus transforma isso em força, em ânimo novo, em esperança nova, e eu tenho certeza que muitos desses frutos, Eleni, a gente nem fica sabendo, a gente semeia e então a gente vai semear em outro lugar, mas o seu Deus frutifica, de maneira que em algum momento aquilo se torna, eles se tornam frutos para outras pessoas também, né? Então eu imagino quantas pessoas vocês já mentorearam, mas o serviço era assim, era fazer alguma coisa para a pessoa, mas quando ela recebeu esse serviço, depois ela leva esse serviço para outras pessoas, Brasil afora, né? Quantos chegam a São Paulo, são atendidos nas capelanias cristãs, evangélicas, e então voltam para as suas cidades, vão para igrejas sérias, são batizados, professam sua fé, e em algum momento vão para os hospitais lá das suas cidades, né, Eleni? A gente não faz essas coisas pensando em querer saber o que as pessoas fazem depois que a palavra de Deus impacta os seus corações. Mas uma coisa é certa, o Senhor Deus usa esses instrumentos dele. Então, eu quero dizer que é inimaginável o alcance de um trabalho de capelania como esse. Multiplique isso pelos anos. Quantos anos são, Eleni? Quantos anos de capelania? Só 39. Glória a Deus, glória 39 a Deus. aninhos. Imagine isso, É Eleni, muito. ano por ano após ano, né? Não dá para ver, tu só vai saber disso lá no céu, viu, Eleni? Lá no céu tu vai saber. É bom demais. E nós temos nas nossas equipes de capelania, nesses 10 hospitais que servem como base para treinamento de capelães para o Brasil todo, nós temos 220 pessoas voluntárias, a grande parte delas, e temos também capelães em tempo integral, trabalhando nos hospitais, porque o nosso trabalho é todo dia, o dia inteiro. Então, nós damos continuidade a esse atendimento. Então, é tão precioso isso. Mas, Sabe, Sérgio, diga, pode não, eu ia falar. dizer que eu vejo que você colocou o coração nisso, Eleni. Você poderia fazer outra coisa, você seria bem-sucedida em outra tarefa, como muitas pessoas são, em muitas tarefas, né? Lutero dizia que a melhor forma de glorificar a Deus é fazer bem feito aquilo que lhe vem à mão. Então, pessoas glorificam a Deus da mesma forma que cada um de nós, né? Nas suas tarefas. Mas o Senhor Deus lhe deu essa a ti e a toda a tua equipe, que é grande, que se renova, que muda, né? Eu acompanho um pouco isso. Mas eu vejo você colocar o coração, Eleni. Eu aprendo muito com isso. Eu aprendi com pessoas como o Reverendo George. Eu trabalho no âmbito da missão. Então, eu não fico em paz enquanto não completar o ciclo da missão, sabe? Anunciar o evangelho, fazer o discipulado, integrar numa comunidade sólida, capacitar para que essa pessoa possa fazer discipulado com outras pessoas, cuidar daquele que está em necessidade. E eu aprendi isso, colocar o coração. Se der certo ou se der errado, não é essa a nossa função. Nós nem julgamos nossos resultados, nós semeamos. E essa semeadura, o Senhor Deus, de alguma maneira, colhe de acordo com a sua soberania e com sua glória, né? Com certeza. Reverendo Jorge, quando dava aula nos nossos cursos de capelania, e ele dava muito a área de evangelismo também, evangelismo e uma teologia de sofrimento também, e era muito interessante, quando ele via as pessoas assim preocupadas se haveria conversões através do trabalho delas, ele falava assim, gente, nós somos o departamento de propaganda do céu.
dizendo que É, lá há lugar e como chegar lá. O restante é, é com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. E a gente só pode fazer o melhor com excelência para o Senhor, não é verdade? É Ele quem é, nos dá todas as condições. E é uma é, delícia servir ao Senhor é de coração verdade. inteiro. Amém, Agora, amém. entrando no nosso tema, saúde para a alma nos Salmos. Nós estamos Uhum. passando um tempo tão difícil, de luta em tantos aspectos, não só contra o vírus, a Covid-19, mas também estamos vendo fome, desemprego, desespero. Ontem à noite eu fiz uma live com uma advogada especializada em direito médico, fazendo essa live para os médicos também, no sentido de acolhê-los. Estamos lançando um livro que eu acabei de preparar com o título Linha de Frente, porque eu fico triste em ver que os profissionais da saúde estão tão aturdidos, tão estressados, com um tempo tão grande de tensão, de investimento na vida de tantos pacientes e na perda de tantos pacientes também, que nós estamos fazendo várias lives e lançando esse livro também para acolhê-los, abraçá-los, ajudá-los a conhecer o Senhor mais de perto e encontrarem nele a força para continuar e para servir às pessoas e ao Senhor também. Agora, será que os salmos trazem alguma resposta quanto a nos dar conforto, saúde para Uhum. as nossas emoções em meio de pandemia, em meio às adversidades da vida? Pois é. Eleni, quando você me convidou, e eu conhecia já a linha, né, do teu programa, eu pensei em alguns salmos. Temos muitos salmos, né, de consolo nas Escrituras. Eu pensei em três para buscar o contexto deles e ver como as pessoas que viveram essa situação encontraram em Deus um socorro que era realmente necessário. O primeiro exemplo é o do Salmo 3, né, que você leu. E o cabeçalho do salmo diz: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Então, veja a crise familiar, né, do rei Davi. O filho dele, o chamado jovem Absalão, havia imposto sobre Davi uma fuga, porque Absalão havia conquistado o reino do pai. Davi teve de fugir de Jerusalém e foi se esconder nas cavernas. Só que o exército de Absalão era muito grande e o de Davi era muito pequeno. Então, as noites de Davi passaram a ser noites de preocupações para todas as pessoas, porque os inimigos atacam mais à noite, quando ninguém vê, né? Então, Davi está nessa situação de crise familiar. E eu fiquei pensando nisso, Eleni, porque você sabe, muita gente em casa, depois de quase um ano, né? Nós começamos a perceber muita gente em crise familiar. É interessante isso, mas a família, que o ideal é que ela seja unida, quando ela ficou unida por conta da pandemia, muitos divórcios, muitos desentendimentos gravíssimos, violência familiar, abusos sexuais a crianças e, e separações definitivas, né? Então, a crise financeira, né, também trazendo tantas situações. E eu pensei nisso. Este aqui é um salmo de problema familiar, né? Davi estava com um grave problema com seu filho Absalão, e ele corria risco, inclusive, de morrer. Mas ele, a partir da segunda parte, ele diz a partir do versículo 3, né? Como você já leu, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e ele do seu monte me responde. Deito-me e pego no sono, e porque o Senhor me sustenta. Então, uma das formas de começar a tratar problemas dentro de casa em tempos como este é olhar para o Salmo 3 e ver que por mais que nós, pessoas, seres humanos,
nós temos mais poder de destruir relacionamentos do que de construir relacionamentos, mas o Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que restaura. Então eu queria trazer um pouco disso, Eleni, sabe, as enfermidades dentro das casas também, né, a pandemia separou muitas famílias, quantos filhos perderam pais e quantos pais perderam filhos, e o estresse, o trauma de um tempo como este, eu não sei se alguma ciência humana consegue tratar, mas a palavra consegue. A palavra consegue. A confiança em Deus, a certeza que o Senhor Deus está no controle de tudo. Então, eu queria trazer um pouco disso, Eleni, do Salmo 3, como verdadeiramente um consolo que traz a solução para que Davi pudesse dormir, a sua fé. A fé fazia Davi dormir. Se Davi não cresce em Deus, ele não dormiria, porque ele sabia do ódio do seu filho. Se Davi não confiasse em Deus, ele cairia na pior situação da sua vida, porque as pessoas que estavam do lado dele já diziam: nem Deus salva você, Davi. Então, imagine, quando as pessoas que estão do nosso lado dizem: nem Deus salva você, então Davi não tinha mais em quem buscar socorro, a não ser o seu Deus. Talvez muitos que acompanham a programação hoje estejam numa situação assim, né, Eleni? Elas olham para o lado e elas veem sofrimento generalizado. Então, elas não conseguem encontrar um braço estendido, elas só conseguem ouvir o choro dos outros, e em pouco tempo elas estão chorando também. Mas o Senhor é aquele que enxuga a nossa lágrima, o Senhor. Em dias de pandemia como esta, nós não podemos esquecer que o Senhor está conosco. Amém. E é tremendo nós vermos o resultado desta segurança no Senhor, desse relacionamento com o Senhor. Eu estava compartilhando pouco tempo atrás que eu faço parte, nós temos vários dos nossos capelães que fazem parte também de equipes multidisciplinares de cuidados paliativos nos hospitais. Então, nós discutimos os casos e são sempre pacientes em final de vida e cuidamos sempre do paciente e da sua família, mas também o capelão na equipe cuida da equipe de saúde. E fazemos as visitas ao paciente juntos. E entramos num quarto de uma jovem senhora, 30 e poucos anos. E eu me lembro do quadro porque ela estava sentada na cama com dores terríveis. O marido estava deitado, atravessado na cama, atrás dela, deixando-a usá-lo como travesseiro. E ela estava falando sobre as suas duas meninas, de 4 e 7 anos, e a dor em deixá-las também. Mas foi tão impressionante porque ela também contou à equipe de saúde sobre quem era a fonte de segurança da vida dela. E ela falou do Senhor, claramente, para toda a equipe médica, a nossa equipe que estava ali. E o mais interessante foi que nós estávamos já saindo do quarto, quando ela falou assim: doutores, só um minuto, eu quero que vocês saibam que todas as noites eu oro por vocês. Eu oro pela vida de vocês, para que vocês conheçam esse Deus também. E foi tão impactante aquilo, porque ela estava morrendo. Ela estava deixando o marido jovem e as duas meninas pequenas. E ela estava orando por nós, por toda a equipe. E uma das médicas chegou no corredor, ela se amparou assim nas paredes e falou assim: eu preciso de um Deus como este. Não é tremendo? Um Deus que pode nos dar segurança mesmo quando nós estamos à sombra da morte. Paulo disse, Eline, em determinado momento: quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. A palavra dessa nossa irmã, que foi antes à casa do Senhor, se o Senhor a chamou, a palavra dessa nossa irmã
ela é uma palavra muito mais forte do que a saúde que ela tinha. A saúde, os órgãos vitais, eles vão diminuindo. Oxigenação, a enfermidade corrói um órgão, corrói outro, em algum momento o corpo para de funcionar. Mas a palavra que ela disse, essa palavra, ela não tem nascimento humano. Essa palavra, ela vem do Senhor. Essa palavra é um testemunho da glória de Deus, de que depois que passar o tempo da enfermidade, haverá um tempo em que não haverá mais a enfermidade, né? Veja como a palavra dela era uma palavra libertadora e poderosa, né? Para que Sim, a profissional que estava tratando dela dizer: eu não tenho essa palavra. Ou seja, quem é que estava sã e quem é que estava doente ali? Isso me faz pensar na passagem de Paulo, quando ele está preso em Filipos, ele e o Silvano e os amigos, e o carcereiro está lá do lado de fora. E então ele está cantando lá dentro, mas ele está preso, e o carcereiro está lá do lado de fora, com a sua arma, imagine, cuidando para que Paulo não fugisse. Aí vem o terremoto. E então, quando o carcereiro pensa que eles vão fugir, Paulo diz: não precisa se matar, não, nós estamos aqui, nós não vamos fugir. E aí se descobre quem é que estava livre e quem é que estava preso, né? Ou seja, Paulo está lá na prisão, mas tinha alguém mais livre do que Paulo, e ao mesmo tempo não, o outro estava lá fora, estava livre, mas tinha alguém mais preso do que aquele carcereiro. E aí Paulo diz: aceita Cristo e seja salvo, amigão, você e a sua casa. E aí nós temos o que é a palavra, Eleni, a palavra, Eleni. Nós temos de dizer isso para nós mesmos, de vez em quando. Vamos continuar firmes pregando a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra quebra os grilhões. Eu amo ouvir isso, Renê. Eu fico feliz, porque na hora da maior tristeza, da maior angústia, ninguém tinha mais dor do que essa mulher, Helene. Eu acredito é que não verdade. tem nem como dimensionar a dor dela. Mas ela diz: eu oro por vocês para que vocês tenham este Deus. Oh, glória a Deus. É tremendo. É esse Deus que, como você falou sobre o cárcere, Davi, num dos salmos, ele fala: tira minha alma do cárcere, porque ele estava É, passando por um momento de grande tensão, de grande necessidade, de grande sofrimento. E mesmo que ele estivesse livre, não estivesse dentro de um cárcere, a sua alma estava enjaulada. E muitas vezes nós nos sentimos assim, mesmo crendo em Cristo, mas nós deixamos que a sombra da morte, do perigo, a ansiedade e a depressão venham tomar conta de nós. Como nós precisamos, como você já falou, pregar o evangelho para nós mesmos todos os é, dias, todos os momentos, porque não é só o saber intelectualmente, ter um bom conhecimento bíblico, teológico, mas é aplicar esta palavra que é viva a nossa vida a cada momento. E eu gosto muito de ler no Salmo 40 sobre o que Davi fala sobre esperar no Senhor, porque ele não fala como nós falamos. Deus, faz alguma coisa agora, resolve o meu problema já, né? Porque eu quero ver o teu poder, mas a minha fé também é muito pequena se o Senhor demorar mais um pouquinho. Mas é interessante porque Davi começa no Salmo 40 falando assim: esperei com paciência pelo Senhor, é. e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. É importante isso, Sérgio? É, a palavra de Davi é tão viva, Eleni, tão viva, porque o socorro, a ideia de socorro é um benefício externo, de condição externa. O socorro é como se fosse um salvamento, né? Socorro é aquela pessoa que está se afogando e alguém alcança a ele um galho e ele se agarra nele. O socorro é um tipo de condição que eu não tenho de superar algo que está me destruindo. Para Davi,
o que estava destruindo era o poço de perdição, o tremedal de lama. O que Davi estava percebendo é que aonde ele estava como numa areia movediça. Ela está o tragando para dentro, né, da terra, da areia. E então ele reconhece que quando ele estava naquela situação, ele dizia: Senhor, me ajuda, por favor. Senhor, me ajuda, não me deixa morrer, não me deixa afundar nesse tremedal de lama, nesse poço de perdição. E o que é que Davi viu? Uma força contrária à sua, porque a nossa força, Eleni, é sempre de tentar nos afastar da presença de Deus. Nós temos muito mais facilidade em parar de orar do que começar a orar. Nós temos muito mais facilidade em não nos importar com as pessoas do que nos importar com elas. Então, está dentro de nós algo que parece ir contra as coisas de Deus. Mas é quando Davi percebe o Senhor o cobrir, o Senhor ir sobre ele, tomá-lo e puxá-lo para fora. Essa experiência, Helene, eu tenho visto em algumas pessoas que conhecem a Cristo como Salvador. Antes de conhecer, elas eram idólatras, antes de conhecer, elas eram egoístas, elas eram exigentes demais, sempre tinham alguma coisa a falar contra as pessoas. Quando elas são alcançadas pela graça e elas percebem que elas foram perdoadas por Jesus e que elas eram muito pecadoras, é só depois de a gente ser conduzido para a fé que a gente consegue compreender o quanto a gente era pecador, né? Aí essas pessoas perdoam mais, essas pessoas têm mais paciência com o seu próximo, essas pessoas agradecem mais a Deus, porque compreendem que mesmo quando estavam correndo contra Deus, o Senhor foi lá e as trouxe de volta. Por isso que Davi diz: depois que eu passei por isso, quem é que vai me fazer parar de cantar? Ele diz: me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. É como se ele dissesse: como eu, como eu. Depois que eu vi a mão do Senhor, eu não posso mais parar de louvar. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E eu acho que isso é importante nos dias atuais. Eleni, em quem nós vamos confiar, né, nos dias atuais? É claro que nós estamos próximos da vacina, mas nós temos de nos lembrar que mais de 410 pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, e se nós, porventura, não tivermos também? E se em algum momento, mesmo com vacina, surgirem outras doenças, nós não podemos colocar toda a nossa confiança numa vacina. Nós precisamos confiar no Senhor, porque só a vacina não leva para o céu. A vacina pode retardar nosso tempo de vida aqui, pode aumentar o nosso tempo de vida aqui, mas a vacina não leva para o céu. A vacina não trata a alma é do Senhor, é ela que vai voltar para o Senhor na nossa morte, e é por causa disso que nós precisamos tratar bem da nossa alma hoje. Então eu acredito muito na ciência, porque a ciência é um agir de Deus, Deus está dando essa vacina, mas ela ainda não é tudo que nós precisamos, né? Então eu entendo que Davi conseguiu confiar em Deus, ou entendeu o que era confiança em Deus, quando ele percebeu que o Senhor agia contra a vontade dele. As vontades dos homens, elas podem ser sempre, ou mais pelo menos, para gostos pessoais, para prazeres, mas a vontade do Senhor é nos tornar mais perfeitos dia após dia, aperfeiçoar a nossa vida, nos tornar parecidos com seu Filho Jesus Cristo, né? E sabe que essa é uma das coisas mais maravilhosas quando a gente vê pessoas reconhecendo isso, Eleni, que elas veem o que é o poder de Deus na vida delas. Eu imagino que É você deve ter verdade. visto muita gente assim nos teus trabalhos, teus discipulados, né? Sim, eu tenho visto pessoas fragilizadas, porque é esse público que nós atendemos. Nós nos sentimos Uhum. fortes, né? Somos orgulhosos, muitas vezes, donos do nosso próprio nariz, até que algo não É. nos aconteça. E quantas vezes eu encontrei no pronto-socorro dos hospitais alguém na horizontal, deitado numa cama,
e olhando para cima e falando: Deus, eu nunca falei com o Senhor. Eu achei que eu fosse o meu próprio Deus, que eu desse conta de tudo, mas agora eu estou com medo, porque eu não sei se vou sair desse hospital. E se eu sair, se eu vou viver eternamente ou não. O que vai acontecer depois dessa vida? Porque é interessante, né? A gente vê e todos nós falamos demais hoje sobre o Covid, como se a morte viesse só através do Covid. Eu achei interessante uma música que alguém fez e foi tocada no final desse ano passado ainda, no começo deste ano. E a música, a letra da música, o refrão dela era assim: eu não morri, não morro mais. Quer dizer, eu Não não morro morri mais. de Covid o ano passado, não morro Não mais. morre mais. É Gente, porque, nós somos tão porque frágeis. podemos morrer de qualquer outra coisa, né, Eline? Exatamente. E eu gosto nesse Salmo 40, quando Davi diz no versículo 17: eu sou pobre e necessitado, É, porém o Senhor cuida de mim. cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Nós Deus meu, é somos verdade. muito frágeis, né? Nós somos É, tão mas eu, humanos, então, né, finitos. mas eu queria, Eleni, eu escolhi o 41 para, de alguma Aham. maneira, servir a vocês. Eu pensei em vocês, quando eu li o Que Salmo bom. 41, a primeira parte, que diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Você lidera uma equipe de pessoas que vocês estão o tempo inteiro acudindo o necessitado, o tempo inteiro fazendo alguma coisa que possa lhe ser útil, de um pão, um café com leite, a um lugar para dormir, a um cuidado espiritual, né? Mas vocês que trabalham, Eleni, vocês também têm os inimigos de vocês, né? Você sabe disso. Você tem, eles aparecem. Ninguém procura inimigo. A gente não quer achar os inimigos para lutar com eles, mas eles aparecem. Então aparece quem acha que não deve ser feito assim. Tem gente que acha que capelania interfere nas questões, né? Outras questões, às vezes ideológicas das instituições, ou às vezes simplesmente proíbem porque acham que isso não resolve, que isso não, o que importa aqui é dar o remédio e tudo, né? Então, mas olha só, a promessa para vocês que trabalham na obra é que o Senhor do pacto sabe que vocês têm essas lutas e ele vai lhes livrar, vai lhes proteger, vai lhes fazer feliz sobre a terra. Eu acho isso tão legal, porque por mais que a gente esteja acuado, atacado, muitas vezes injustamente. Você sabe o que é ser alvo de injustiça, você sabe. Mas isso não tira o sorriso do seu rosto, Eleni, nem da sua equipe, nem dos seus queridos, que vocês estão se alegrando com cada um que recebe o evangelho, cada um que volta para sua casa, né, conhecendo esse Deus mais de perto. Essa alegria, Eleni, os inimigos não tiram de nós. Então, então, é isso, sabe? É isso que é o nosso Deus. O nosso Deus assiste. E ele vai assistir tanto aqueles que estão lá no leito, né? Quanto nós, um dia nós estaremos em um leito, talvez, Eleni, né? Que essa promessa esteja sobre nós também para isso. Que um dia todos Amém. aqueles, a tua equipe grande que serve tanto ao Evangelho, no dia em que ela precisar, que ela possa ter um pouco desse amor de Deus também, tá? Queria te dizer isso. Amém, que coisa gostosa. Sabe que eu estou lendo aqui alguns dos comentários e eu li alguma coisa muito interessante do Adilson Inácio. Ele fala sobre a mensagem do reverendo Canelhas, do poço ao poço. Interessante, né? Do poço ao poço, com o Senhor que nos tira do poço
Eu posso todas as coisas. É A verdade. Kátia também fala, Kátia Nayara fala assim, que dupla, hein? Eleni, Pastor Sérgio, não tem desânimo que Beijo, Kátia. prevaleça. Que gostoso. A Oralice também fala, que palavra tão clara e Beijo, especial Alice. através dos Salmos. Cirleide Moreira também, bênção esse trabalho, glória a Deus. A Lúcia Marques, da Boa Tarde, Elizabeth Augusto também. Deixa eu ver quem mais aqui, a Glaucia Oliveira. Valéria Correia fala que esse é o meu chamado, é em hospitais. A Jacira fala que ela é membro da igreja do Morumbi, que você falou sobre isso, e ter sido seminarista lá, né? Maria Eglaine, também da Boa Tarde, Carmen Gongra, e muita gente boa, graças a Deus. Sabe, foi tão precioso, e isso fazendo propaganda de um evento que você participou também, que foi muito impactante, que foi a parte de lives. Nós fizemos 3, 4 lives, e você participou da última, Aos que Choram. A nossa preocupação foi levar o consolo da palavra de Deus a tantas famílias que estão chorando porque perderam seus queridos durante esse tempo de quarentena por Covid ou de qualquer outro mal, mas ficaram enlutadas. Então, foi tão importante a sua palavra ali, o seu carinho, o seu jeito de falar com as pessoas também, e eu quero falar que se você ainda não viu, vocês que estão nos assistindo ainda não viram, você tem 4 lives para assistir e também para recomendar que essas famílias que você conhece, que estão passando pelo luto, possam estar recorrendo para serem consoladas também através da palavra de Deus. Outra coisa, o livreto, um dos livretos que eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil, chamado Deus está presente, auxílio de Deus no luto. A Sociedade Bíblica do Brasil colocou gratuitamente no site, então você pode baixar qualquer hora e recomendar também às pessoas que estão enlutadas, porque nesse livreto a gente conversa com a pessoa que está enlutada. E hoje à noite nós teremos a finalização da nossa 3ª conferência da editora Cultura Cristã. Foram ótimos preletores durante todos esses dias, desde segunda-feira, e hoje à noite eu terei o prazer, o privilégio de fazer a última palestra também nessa conferência tão importante, e nós vamos falar sobre capelania, que vai além dos hospitais, porque o nosso trabalho, por Deus, pela graça de Deus, pelo envolvimento das igrejas tão preciosas, continua além dos hospitais. Não só na Casa do Aconchego, mas também existe um programa chamado Capelania Pós-Alta Hospitalar, onde a igreja, ao redor daquele hospital, as igrejas assumem aqueles pacientes mais carentes e acolhem as famílias e fazem um programa de entrega de cesta básica, doação de roupas, cultos de evangelização, escola dominical, artesanato como projeto de geração de renda para essas famílias mais necessitadas. E é uma bênção para a igreja também. E nós preparamos a igreja através do curso breve de visitação a enfermos. Então, a sua igreja pode entrar no nosso site capelanianasaude.org.br e pedir o curso, porque nós vamos até a sua igreja dar esse curso em um sábado e ajudar a igreja a se preparar para receber essas famílias também. Sérgio, nós temos 5 minutinhos e eu quero muito que você faça uma síntese de todo esse papo tão gostoso que nós tivemos aqui em cima do Salmo 3, 40, 41 e que você deixe uma mensagem para o nosso pessoal. Eleni, eu
gostaria de concluir dizendo: faz parte da vida humana passar por aflições. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então, nós não devemos lamentar a aflição como se ela fosse uma coisa inimaginável, ou se o ser humano tivesse o direito a não ter a aflição. Jesus disse que nós as teríamos. E se tivermos de sofrer, meus irmãos, que sejamos encontrados no nosso sofrimento com fé, porque é melhor sofrer com fé do que sofrer sem fé. Porque sofrer sem fé vai levar a um tipo de desespero que muitas vezes a alma fica numa situação pior do que a enfermidade. Mas sofrer com fé significa que a nossa confiança estará naquele que pode todas as coisas, e não quer dizer que ele vá nos atender nos nossos pedidos, porque o Senhor é soberano sobre a vida e sobre a morte. O Senhor tem os nossos dias na sua mão, mas pelo menos nós teremos no tempo da maior dificuldade, nós nos encontraremos em obediência, porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o ânimo, ele precisa vir da fé que nós temos. Se tivermos de passar pelas dificuldades mais difíceis na nossa vida, que sejamos encontrados com fé ali. E a fé, eu gostaria de concluir dizendo uma coisa importante, Eleni. A fé, não há limites para a fé. Nós temos de aplicar todo o nosso coração à fé. Nós temos de orar a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Porque quando o Senhor, na sua graça, aumenta a nossa fé, nós contemplamos coisas que muitas vezes estão além das capacidades do nosso corpo. Mas a nossa esperança está posta nele, naquele que venceu a aflição. Eu venci o mundo, disse Jesus. A minha palavra é de esperança a todos aqueles que estão sofrendo neste momento. Eu quero me solidarizar aos familiares que perderam seus entes queridos neste momento. Eu diria, confiem em Deus, creiam que não foi um tempo perdido, creiam em Deus, creiam que há moradas preparadas para aqueles que partiram dessa terra com fé. Então, por mais que os dias sejam difíceis, tenham fé. E se porventura não tiverem, porventura chegarem a uma conclusão dura, difícil: pastor, eu não tenho essa fé, eu não tenho a fé que o senhor tem, não tenho a fé que a Helene tem, eu diria: mas você pode ter, você pode ter. Peça, peça ao Senhor. A humildade nos leva à exaltação, mas os soberbos cairão. Às vezes nós não pedimos a fé porque achamos que temos, mas aí quando vêm as dificuldades, nós caímos em desespero. Essa é uma evidência que nós precisamos de fé. Que Deus lhe dê fé, aumente a sua fé, faça transbordar a fé, e então certamente você apontará sempre o caminho de eternidade. Como aquela mulher que ele me falou, ela estava no leito do hospital, ela estava com a dor que nenhum de nós jamais sentiu, mas ela contemplava a estrada celestial, e ela pôde orar para pessoas que estavam sãs na sua saúde, mas talvez estivessem, ou algumas estivessem enfermas na sua fé. A nossa fé precisa ser saudável, e fé saudável é fé em Jesus. Que Deus abençoe muito você. Olha, os salmos são riquíssimos, nós estudamos um pouquinho de 3, mas se você quiser estudar mais os salmos, você vai encontrar consolo para a alma. O programa da Eleni sempre aqui traz esse consolo, e é isso que eu desejo para você, que a sua fé seja sempre crescente, e que se a gente não se encontrar mais aqui nessa vida, a gente se encontre lá no céu de Deus, com a fé que Ele colocou em nós. Abração, Eleni, uma alegria para Amém. mim. Muito obrigada, Sérgio. Foi preciosíssimo. Deus abençoe muito a sua vida, o seu ministério. E muito obrigada porque você trouxe realmente, através dos salmos, da palavra de Deus, saúde para as nossas almas. Deus abençoe você e Deus abençoe a cada um de vocês. E eu espero encontrar você hoje à noite na Conferência da Cultura Cristã e também na segunda-feira, às 20 horas, entre lá no YouTube, Capelania na Saúde Oficial, para assistir a nossa live Linha de Frente, falando com o profissional da saúde e trazendo esperança em Cristo. Deus abençoe você e até mais. Tchau, tchau.